Meus irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 3 diz assim: Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo o dicionário Wycliffe, da editora CPAD, a palavra apostasia significa um abandono ou deserção da fé. Só é possível a apostasia para aqueles que um dia experimentaram a fé salvífica em Cristo Jesus. Segundo um estudo doutrinário da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, intitulado A Apostasia Pessoal, nos ensina que o termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. O pastor Napoleão Falcão trouxe 3 sinais que prediz a apostasia. Ele disse: a apostasia se dá através de 3 sinais. 1. Quebra de paradigmas. 2. Inversão de valores. 3. Remoção dos marcos antigos. Vamos tentar entender um pouco melhor o que são estes sinais. Quebra de paradigmas. Segundo o dicionário da Oxford, a definição de paradigma é um exemplo que serve como modelo, ou seja, um padrão a ser seguido. Hoje, cria-se ou define-se uma norma dentro da igreja e amanhã mesmo é quebrada. Exemplo, um pastor diz: irmãos, em nossa denominação não foi tirado tal doutrina, as pessoas que estão deixando de seguir, mas nada se faz para tentar exortar a igreja ou cobrar dela. Inversão de valores. Quando somos obreiros, é comum ouvirmos alguém se manifestar contra algo que está gerando escândalo. Mas, quando alguém manifesta, sempre tem uma ou mais pessoas para apontar uma falha dessa mesma pessoa que está denunciando. Note que as pessoas condenam algo quase irrelevante para justificar algo que está gerando escândalo. Quando alguém levanta para condenar acontecimentos que estão gerando escândalo na igreja e essa mesma pessoa que aponta é irrepreensível, ou seja, não é passível de condená-la, pois não se achou brecha, sempre levantará alguém para justificar o escândalo dizendo: todo mundo peca. Note que em ambas as situações existe um esforço para justificar e ou minimizar o pecado. No livro Discipulado da editora Mundo Cristão tem uma frase que diz assim: na graça barata, ao invés de o pecador ser justificado, o pecado é que é justificado. Remoção dos marcos antigos. Antigamente, era muito comum um crente ser disciplinado por ter uma janela de Satanás em casa. Me refiro à TV. Esse era o termo pejorativo utilizado antigamente. Com o passar do tempo, esse e outros marcos, como vestimentas e cortes de cabelos, por exemplo, foram removidos. O resultado é um esfriamento sistemático e a ausência do poder de Deus em nosso meio. Crentes que não têm firmeza na fé e não param em igrejas. Será que seria um exagero dizer que estamos vivendo a maior apostasia de todos os tempos? A igreja que antes era perseguida, hoje anda em harmonia com o mundo.